paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula final, nossa última aula da matéria Antropologia. Com este assunto nós iremos concluir a primeira matéria do módulo 4. Nós ainda temos mais duas disciplinas que estão interligadas, estão totalmente interligadas. Nós estudaremos a seguir a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E nós vemos que a questão do pecado, por exemplo, nós vimos na aula anterior acerca da queda do homem, E essa questão da queda será, vamos dizer assim, pormenorizada, será detalhada na matéria de hamartiologia. E logo depois de hamartiologia, fechando o módulo 4, nós estudaremos soteriologia, que é a doutrina da salvação. O objetivo desta matéria, antes que eu adentre nas questões teológicas acerca do assunto que nós iremos abordar agora, o grande objetivo da antropologia cristã é estudar o homem como qualquer outra antropologia. A diferença é que as outras antropologias, elas estão mais focadas nos aspectos psicológicos, nos aspectos fisiológicos, nos aspectos físicos ou biológicos, nos aspectos etnológicos. O estudo, por exemplo, do homem na antropologia secular ou científica é sob a luz da linguagem, da cultura, da própria religião, mas o nosso objetivo na antropologia cristã é estudar o homem sob a luz da palavra de Deus. Este é o grande objetivo da antropologia cristã. É estudar a origem, a natureza e o destino do homem sob a luz das Sagradas Escrituras. Este é o objetivo, foi o nosso objetivo, e queremos crer que alcançamos este êxito, este propósito, e mostrar para vocês, estudar o homem. Nosso objeto de estudo nesta matéria, nesta disciplina, foi o homem. O homem estava no centro. E nós iremos encerrar esta unidade respondendo uma pergunta, porque a unidade, a última unidade, salvo engano, a unidade 6, faz a seguinte pergunta: o homem ainda é imago Dei? Imago no latim significa imagem, como o próprio caractere, o próprio nome sugere isso. E Dei, Deus. E aí, imago Dei é uma expressão latina que significa imagem de Deus. E aí vem a pergunta, e nós tentaremos responder: o homem ainda é imago Dei? Bom, acredito eu que acho muito importante que primeiro a gente redefina, venha redefinir a ideia do que é imagem. Claro, eu já abordei este assunto, eu já falei sobre isso lá, salvo engano, nas primeiras aulas, há muito atrás, sobre o que é ser imagem de Deus. Então, mas nós tentaremos novamente para pautar o nosso conteúdo. Por exemplo, aí eu faço a pergunta: o homem ainda é imagem de Deus? Mas aí eu não defino o que é imagem. Então é importante, acredito eu, que a priori defina o que é imagem, nem que seja de uma forma breve, sucinta, mas que o aluno tenha, no mínimo, a ideia do que é imagem de Deus, certo? Bom, vamos partir do texto sagrado. E o texto sagrado, claro, é o texto de Moisés, escrito por Moisés no Sefer Bereshit, no livro do Gênesis. E o versículo que nós leremos
é o versículo 26 e versículo 27. Sem dúvida alguma, neste livro, é a declaração mais importante acerca do homem. Eu coloquei aqui uma versão interlinear. Olha, queridos, vocês podem obter essa versão, vocês podem acessar essa versão, vocês podem ter acesso a ela. Claro que eu estou usando aqui o software, né? Estou usando aqui um programa, mas você pode encontrar na internet versões interlinear da Bíblia Sagrada. Como vocês podem ver aqui, né? Nessa versão interlinear, eu tenho, paralelamente, o texto no hebraico e eu tenho o texto no português, né? Na língua portuguesa. Então, isso é chamado de interlinear. Há uma linha entre as duas versões. E aí, essa versão interlinear, ela vem sem ajustes gramaticais, ajustes linguísticos, é a tradução literal. Então, na leitura vocês podem achar um pouco estranho, né? Algumas expressões e desajustes, mas eu vou tentar fazer a leitura já fazendo os ajustes. Mas qual a importância de ler? Ora, o grande X da questão está nessa palavra aqui, né? Betsalemeno. Betsalemeno, aqui, ó. Betsalemeno significa imagem, literalmente imagem, certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui e vamos fazer a leitura. E disse Deus, essa expressão é muito comum nos livros de literatura mosaica, principalmente quando os narradores, os escritores vão narrar uma ação de Deus. Quando eles vão narrar, eles gostam muito de usar este verbo aqui, que é o verbo vaiomer. O verbo vaiomer, tá aqui, ó. E aqui está a transliteração. Veja, entre as duas versões, eu tenho uma versão interlinear que está aqui, ó, que é a transliteração. Transliterar nada mais é do que você fazer uma adaptação de uma língua original, que é o hebraico aqui, para o nosso caractere português. Por exemplo, Vaiomer Elohim. Olha que coisa interessante. Nasce Adam. Na versão da língua portuguesa está escrito assim: e disse Deus, vamos fazer. Né? Olha que coisa interessante. Veja, e disse Deus, vamos fazer. Nós aprendemos em língua portuguesa, gramaticalmente falando, que seria aqui um erro de concordância. Por que um erro de concordância? Eu tenho verbo no hebraico, as frases se iniciam por verbo, diferente na língua portuguesa, que algumas frases você pode iniciar com verbo, mas no hebraico as frases, as orações sempre iniciam com verbo. Então eu tenho aqui o verbo, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu tirar aqui. Então, eu tenho o verbo e disse Deus. Deixa eu corrigir aqui, que não é este verbo que eu quero analisar, não. Não é o verbo vaiomer, ou disse, né? Ou e disse Deus. Não, eu quero analisar estas expressões aqui, ó. Isso aqui. E disse Deus, vamos fazer. Gramaticalmente, isso aqui seria quem? Sintaticamente, seria o sujeito da oração. Não é? E aqui está a ação deste sujeito. Aqui estaria o predicado.
quando a gente analisa isso aqui, do ponto de vista da língua portuguesa, há um erro de concordância. Por quê? Porque o verbo fazer está no plural, quanto o número do verbo está no plural. Porém, o sujeito está no singular. Olha que coisa interessante. O sujeito está no singular. Então, eu tenho aí o sujeito singular e eu tenho o verbo fazer, que inclui mais de uma pessoa fazendo. É aí que entra a importância de conhecer minimamente, um pouquinho, a língua hebraica, né? Então, quando eu pego isso aqui, gente, olha, veja bem, deixa eu colocar aqui no quadro, para melhor facilitar para a gente. Veja, essa expressão aqui, ó, no hebraico, essa expressão aqui, literalmente significa deuses. Literalmente, a palavra Elohim significa deuses, certo? E aí você diz, então lá é mais de um Deus criando? Não, isso é o que a palavra significa. Mas dentro do judaísmo, essa expressão Elohim indica grau majestático. Grau majestático, ou seja, a majestade, a totalidade do Senhor, a sua majestade, a sua magnitude, sua amplitude como Deus. Então, quando essa palavra ela é usada, né, ainda que dentro do judaísmo não seja visto assim, apesar de que, porque o judaísmo, por exemplo, não acredita na Trindade, mas a expressão Elohim, que literalmente significa deuses, que aponta para grau majestático de Deus, sua soberania, seu senhorio, sua grandeza, aqui está no plural. Portanto, na mentalidade, no conceito cristão, no conceito teológico apropriado pela cristandade, significa dizer que aqui há um conselho divino. Por isso que o verbo está no plural, porque há um conselho, há um consenso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o conselho divino. A criação do homem é resultado de um conselho divino entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Por isso que está escrito assim, e disse Deus, vamos fazer. Só que, como eu falei, o verbo vamos fazer, ainda que seja uma locução, mas é uma locução que está no plural, que é traduzido façamos, o verbo nós, na primeira pessoa do plural. Eu tenho primeira pessoa do plural, mas eu tenho um sujeito singular. E nós aprendemos que na concordância, verbo concorda com o substantivo em número e pessoa. Número, singular, plural. Pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui eu tenho o ele fez, né? Porque literalmente seria assim, e disse Deus, vou fazer, né? O homem segundo a minha imagem. Olha o pronome possessivo nossa, apontando para mais de uma pessoa. Então nós temos aqui o conselho divino, a Santíssima Trindade, presente na criação, ok? E aí ele diz o seguinte, vamos fazer o homem, e disse Deus, vamos fazer o homem em nossa imagem, ou conforme a nossa imagem, né? A expressão hebraica é Betsalmenu, ou Betsalmenu, a ideia de algo mais físico, né? Não que Deus tenha uma aparência física, porque aqui imagem não representa apenas aparência, não reflexo, mas a imagem aqui tem a ver mais do que uma essência. Na cultura antiga,
quando se falava a imagem de um Deus, acreditava-se que aquela imagem daquele Deus, ainda que não fosse o Deus, né? Ainda que não fosse o Deus literalmente representado, mas apenas uma representação, mas acreditava que aquela imagem continha a representação ou a essência desse Deus e que aquela imagem teria o poder para fazer a mesma coisa que o Deus, né, representado faria. Por isso que a ideia de idolatria é isso, gente. A ideia de idolatria, acredita-se, se você perguntar para um católico, ele vai dizer que aquilo de fato não é Maria, não é São João, não é o apóstolo Paulo, né? Não é Filipe, seja lá quem for. Eles vão dizer que ali é apenas uma representação, mas eles se ajoelham acreditando que aquela representação tem o poder, né, de efetuar um milagre como se fosse o Deus. Por quê? Porque há uma ideia de essência. A imagem representa a essência do seu Criador. Portanto, quando Deus diz aqui, Adão será criado segundo a minha imagem, ou seja, ele será portador da minha essência. E aí é interessante falar isso. Por quê? Porque é como se eu olhasse para o quadro, né? E pelas características daquele quadro, eu automaticamente definiria o seu pintor, o seu criador. Eu olho para uma escultura pelas características próprias, não é? Aquele artista, não, olha, os traços, as características é do escultor fulano de tal, ok? Da mesma forma eu pego um texto poético, né, de um poeta, de um literato, e aí eu digo, olha, esse texto aqui é de Fernando Pessoa, poeta português, é de Carlos Drummond de Andrade, não é? Então, por quê? Porque as características, o estilo, né, aponta para o seu autor. Então, a ideia de imagem aqui, Betsalmeno, aponta para isso, algo mais representativo, que contém as características do seu autor. Tanto é, vamos lá, vou colocar o termo no hebraico, as definições, para a gente ver se alumia mais. Significa semelhança. Esta palavra é bastante usada para criar uma símile. O que é uma símile? Uma comparação, uma figura comparada. Usada para criar uma símile mediante a comparação de duas coisas diferentes. Tal como a maldade do povo e o veneno de uma serpente, o som de Deus, reunindo os guerreiros e de muitos povos, ou de um mensageiro angélico. Veja, além disso, essa palavra é usada na descrição de seres humanos como sendo criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem de 7 figuras de bois de templo, porque isso representa, isso refere-se também à cultura da época, que essas imagens representavam a essência do Deus que se acreditava, que se adorava. Então, quando Deus faz Adão segundo a sua própria imagem, ele coloca em Adão a sua essência, certo? Essa essência tem a ver, deixa eu ir para o quadro. Imagem, então, tem a ver com integridade intelectual, faltou um L aqui, eu errei, deixa eu abreviar que não vai dar não. Integridade intelectual, integridade moral e integridade espiritual. Deus colocou a essência no homem, uma inteligência, integridade intelectual, uma moralidade, o homem era portador de um verdadeiro conhecimento de justiça, de santidade, né? E integridade espiritual, porque ele foi criado diferente dos outros animais. Os animais,
As espécies foram criados, segundo o relato de Gênesis, segundo a espécie de cada um. Adão, não. Adão foi criado segundo a imagem de Deus. Então é um ser distinto, é um ser singular, diferente de qualquer outro. Então essa ideia de imagem, ela é ampla, né? Quando Deus disse a Adão, conforme está lá em Gênesis, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine a terra, sujeitai, significa dizer que Adão aí como imagem, ele tem a capacidade de exercer essa função, porque Deus colocou nele a sua essência, a capacidade intelectual, uma integridade moral, uma integridade espiritual, o corpo, a alma, a natureza, tudo isso veio de Deus, a imagem de Deus, ok? Então, a imagem corresponde não apenas a esses aspectos intelectuais, morais e espirituais, não apenas o conhecimento de justiça, santidade e bondade, né? Que Adão era portador dessa justiça, dessa santidade, de aspectos espirituais, de aspectos morais, ou seja, a essência de todo o ser de Adão veio de Deus, a essência de Deus, né? E como nós vimos, como imagem de Deus, Adão foi feito inteligente, moralmente ele era perfeito, espiritualmente, capacidade para se relacionar com Deus, portador de uma alma, portador de um espírito. Então isso é ser imagem. E quando falamos de imagem, é óbvio que vindo de Deus, uma vez que Adão foi criado perfeito, a pergunta é a seguinte: o homem ainda é imago Dei? Ora, ele ainda é a imagem de Deus. Por que é importante fazer isso? Nós vimos no assunto anterior que após queda, se nós pegarmos os relatos, por exemplo, de Gênesis 5, 6 em diante, a Bíblia traz uma declaração fatídica que o pensamento, né, que é um atributo da imagem de Deus, os pensamentos do homem eram maus, eram continuadamente. Então, o homem se corrompeu. A narrativa de Gênesis 5 até capítulo 6, que é o dilúvio, nós temos aí uma narrativa trágica, né? Nós temos um homem mergulhado no pecado, nós temos aí uma corrupção generalizada, nós temos uma maré de violência, de maldade, enfim, essa imagem de Deus no homem, ela permanece ainda, né? Permanece, continua depois da queda. Essa é a grande questão, e este é o X da questão que nós iremos abordar de forma breve neste vídeo. Ora, a Bíblia diz, em toda a Bíblia, Paulo usa essa expressão, que o homem, você vai ver aqui, ó, eu vou ler o texto rapidinho, para não ficar longo o vídeo. 1 Coríntios, capítulo 11. Veja só. Esse é um texto muito conhecido. Ó. É a questão do uso do véu. É a questão do uso do véu. O homem não deve cobrir a cabeça. Veja só. O homem não deve cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça aqui é colocar um véu. Não é raspar o cabelo, não. É cobrir o véu. Cobrir-se com o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Portanto, nós temos este texto, nós temos outros. Paulo vai usar a ideia de imago Dei. A doutrina da imago Dei é uma doutrina fundamentada na palavra de Deus. Nós vemos já, por exemplo, aqui em Paulo, nós vemos lá em Gênesis capítulo 9, certo? Vamos lá, veja bem, o texto é claro aqui, Paulo é claro aqui,
que o homem não deve usar o véu, por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Então Paulo afirma que o homem ainda é imagem de Deus. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então nós vemos aqui, que a doutrina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a doutrina da Imago Dei é uma doutrina fundamentada na palavra de Deus. E nós vemos aqui, depois da queda, a Bíblia ainda se referindo ao homem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele é a imagem de Deus. O que aconteceu, na verdade, o homem não perdeu a imagem de Deus. Ele não perdeu. Ele continua sendo imagem de Deus. Porém, essa imagem ela foi corrompida. Esta imagem foi, como eu posso dizer, embaçada. Mas o homem continua sendo a imagem de Deus. É aí que entra as questões discutíveis na soteriologia. Por exemplo, para Calvino, depois da queda, João Calvino, Agostinho de Hipona e o calvinismo de modo geral, o homem, depois da queda, tornou-se depravado totalmente, de modo que não há nada nele de bom, nada nele. Ele é mau inerentemente, sua natureza tornou-se má. Mas nós vemos que a Bíblia ainda afirma que o homem é imago Dei, continua sendo imago Dei, continua sendo imagem de Deus. Essa imagem foi apenas corrompida. O homem perdeu a capacidade, meus queridos irmãos, a capacidade de ser o que era. Aquela integridade moral foi afetada, aquela integridade intelectual foi afetada, a integridade espiritual foi afetada, mas ele continua sendo imagem de Deus, ele continua, ele não perdeu, mas ele foi afetado, essa imagem foi afetada. Mas quando a pessoa aceita Jesus, e Paulo vai desenvolver esse pensamento nas suas epístolas, quando a pessoa aceita Jesus como o segundo Adão, ele recupera a imagem perdida. Essa imagem que foi corrompida, essa imagem que foi embaçada, ela é recuperada em Jesus. Então o homem é sim imago Dei. Essa imagem foi apenas corrompida, riscada, embaçada. O homem tornou-se mau, corrupto, dado aos prazeres, inclinados ao mal, mas ele continua sendo a imagem sim de Deus. Agora, quando aceita Jesus, segundo a Bíblia, Jesus vai transformando a gente de glória em glória. Paulo diz isso, transformando a gente de glória em glória na mesma imagem do Senhor. E Jesus é a imagem perfeita do Pai, a imagem perfeita de Deus. E nele nós herdamos, assim como o primeiro Adão foi criado à imagem foi criado a imagem, o primeiro Adão terreno, criado à imagem de Deus, de um ser terreno. O segundo Adão, ele é celestial e nós herdamos dele a imagem celestial. Portanto, meus queridos irmãos, nós ainda continuamos sim sendo imagem de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.